Saudações cearenses, em nome de Jesus, né? Pode alguma coisa boa vir do Ceará? Só na graça de Jesus, né? Muito bom estar aqui com vocês. Já fui tocado e edificado pela palavra do Jay, que eu já tinha lido o esboço antes, porque ele ficou preocupado no momento que ele sabia. Aliás, a gente não combinou, mas era praticamente o mesmo personagem, o mesmo tema. E só que, obviamente, com desdobramentos e aplicações diferentes, né? Assim que a palavra de Deus é. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou paulista, né? Nascido e criado em São Paulo, na Zona Norte, filhos de nordestinos. Entreguei minha vida a Jesus aos 17 para os 18 anos de idade, lá na Zona Norte de São Paulo. Fiz parte de um movimento, foi nesse movimento que eu conheci Jesus, que era uma igreja batista, mas batista regular, bem tradicional, né? Para alguns muito xiita, além da conta. E eu, um jovenzinho guevarista, metido a revolucionário, já tinha experimentado tanta coisa na minha vida, e entrei no meio daquele movimento bastante tradicional. Devo a esse movimento o amor por Jesus e amor pela palavra de Jesus. Eu acho que é um legado que eu jamais vou deixar de dizer com muita alegria, com muita honra, né, essa origem batista regular. E foi assim, eu nasci e me criei ali na Zona Norte, já vivendo uma série de coisas na minha vida, né, do futebol, aeronáutica, piloto de carro, e depois exército, depois empresa, e decidi largar tudo para me entregar totalmente ao ministério, saí fora do país, depois retornei e fui parar lá no Nordeste, um lugar que eu não tinha a mínima ideia do que é que representava alguém ministrando no Nordeste. Eu estou lá há 32 anos, na mesma comunidade, na mesma igreja. Cheguei naquela cidade, Fortaleza, onde talvez menos de 5%, 2%, 3% da população era considerada evangélica naquela época. E ao longo desses anos todos, pela graça de Jesus, é uma comunidade pequena, na época, tem presenciado ao longo desses anos o que Deus está fazendo, não só ali, mas em vários lugares no Brasil, usando pessoas tão quebradas, né, tão imperfeitas, né, pedaços de um ser humano. E o Senhor é o maior sucateiro que eu conheço, que Ele é capaz de pegar coisa quebrada e fazer de novo. Foi assim comigo, tem sido assim comigo também. E estar aqui diante de vocês hoje pela manhã é muito pela referência à pessoa do Jay, que eu conheci esses dias, pelo movimento que ele representa, que tem alguns pilares que eu continuo acreditando, né, na minha vida, no meu ministério. E eu quero louvar a Deus e agradecer a oportunidade de poder abrir com vocês um pouco da minha vida. Vocês não vão conhecer tudo, com certeza, é só uma preleção, uma palestra. Sou casado com Heloísa, 37 anos, tenho 2 filhas, uma de 35, outra de 33, aliás. Tenho 4 netos, 3 meninas e um netinho, que é o meu sósia. Então, coitado do pai dele, né? Então, eu tenho tido o privilégio de ver a graça e o amor de Jesus, não só na vida da comunidade, mas, acima de tudo, na minha vida pessoal e na vida da minha família. E o que eu queria tratar com vocês aqui não é uma preleção feita para vocês, ela foi feita para mim, porque sempre fez parte daquilo que eu tinha consciência de que eu poderia ser e fazer, e destruir aquilo que Deus tinha me chamado como líder. Os holofotes, o prestígio. Aliás, eu não tinha ideia que o Evangelho e a vida de igreja, de comunidade, poderia trazer tanta oportunidade de se viver na contramão da simplicidade
da humildade que a gente vê no Mestre Jesus. E esse personagem, João Batista, né, na verdade, tem sido para mim, ao longo dos anos, um motivo de muita inspiração. E não é porque eu sou parecido com ele, não tem nada a ver. Embora eu goste de coisa natural e goste de deserto, mas para fazer outras coisas, né, outras atividades. Mas muito mais porque, me conhecendo, sabendo a minha índole natural, eu sei que eu preciso de parâmetros iguais aos parâmetros de João Batista. E é por isso que eu medito nesse texto com muito afinco, e eu gostaria que vocês, então, prestassem atenção nisso também, é claro. Como é que nós podemos sobreviver como igreja, de verdade, né, no século XXI, nesse momento da economia, da política, da cultura brasileira? O que vai de verdade sobreviver quando o tsunami da degola está chegando bem pertinho da gente? Quando o ISIS e outros estão invadindo nossos redutos e, na verdade, conseguindo amedrontar alguns, calar outros, comprometer outros, mas a igreja de Jesus vai sobreviver, qualquer que seja o ataque. Eles cortam pescoços, mas eles não cortam a alma, e o sangue dos cristãos que regaram as arenas do passado vão continuar regando as praias, né, da Líbia ou de qualquer outro país, e eles vão ter que continuar degolando muita gente e não vão conseguir parar o que Jesus começou a fazer na história. Mas como sobreviver, né, no meio de tudo isso? Como não ser um antitestemunho? Como não comprometer ainda mais a verdade do Senhor? Eu me lembrei de 3 João, a terceira epístola de João, lá no capítulo 1, versículos 9 a 10, só tem um, mas fala acerca de um homem chamado Diótrefes. E João diz assim: eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante, é uma palavra única no Novo Testamento, que eles chamam de rapax, né? Uma palavra única do texto do Novo Testamento, que significa amar, ser o primeiro. Ele gostava de destaque. Então ele gostava de ser o mais importante entre eles, e disse: João, ele não nos recebe. Portanto, se eu for, eu chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós, e não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então Diótrefes é esse indivíduo que buscava o primado, não recebia os irmãos e tampouco impedia que outros os recebessem. Antigamente, nos lares mais simples, né, quando não havia energia elétrica, poderia faltar tudo, menos uma vela e um fósforo. Em casa era assim, tinha uma vela e um fósforo, dentro de alguma gaveta em qualquer lugar. E é legal, porque o fósforo acende a vela, um acende o outro. A vela permanece acesa por mais tempo, mas já o fósforo, pobrezinho, ele acende, brilha, passa a chama, mas ilumina apenas por um momento. Primeira vez que eu tratei esse texto, numa conferência que a gente faz lá em Fortaleza, a gente ilustrou isso com fósforos, né, que acendem e se apagam rapidamente. O corpo e a chama de um palito de fósforo são imagens que, afinal, me ajudam a refletir em quem eu sou e qual o propósito da minha existência. Aliás, qual o meu papel nessa fatia da história? Eu já estou faço 62 anos este ano, e já comecei um processo de sucessão,
Já chamei todo mundo e disse, eu não sei se eu tenho mais 10, mais 5, mais 2, mais 1. Então está na hora de passar o bastão. O fósforo vai se apagar, certo? Então fiquem atentos aí. Não quero morrer, não gostaria de partir assim, mas está na hora, amigo, de você pensar que você não é eterno aqui, certo? Então, pessoalmente, a lidar com questões concretas sobre a vida do líder, da minha liderança, da minha própria vida, tais como a posição que eu ocupo, o status que você consegue, os títulos que você recebe no meio evangélico. Aliás, coisas estranhas para mim, quando eu, jovenzinho, entrando na denominação, e eu vi tantos títulos, tantas funções importantes que os homens não só exerciam, mas faziam questão de ter o título em si, o reconhecimento, a rotina pastoral, o assédio, o lugar, e até os mitos que envolvem a liderança, porque não é só o que você pensa acerca de você mesmo, mas é o que as pessoas pensam, e o que elas fazem, o que elas dizem de você, o que elas fazem você ser diante de outros olhos. E aí eu me vejo lutando todo o tempo. Eu não venho aqui como o Zé Esperto, que já se livrou de tudo isso. Eu estou declarando para vocês que eu luto com isso ainda hoje. Então eu me vejo lutando para me livrar do assédio prostituidor, do amor ao poder, do amor ao prestígio, porque a liderança traz isso, seja qual for a sua esfera de atuação. A luta é tão real, mas ela nem sempre é vitoriosa. Ora eu tenho que expurgar o que já está impregnado em mim, e ora tenho que fugir nu, como José fugiu diante da mulher de Potifar, simplesmente para não ceder ao convite da glória da liderança, porque como eu pecaria contra o meu Deus? Isso aqui não é um discurso, e eu espero que vocês entendam, é um discurso que revela uma prática, uma luta, uma guerra diária. É o bom que se torna ruim, não é não? O cenário é comum ao assédio político, bem parecido. Somos chamados, a maioria de nós, pela vocação divina, e eu me lembro lá na zona norte de São Paulo, percebendo e convivendo com pastores, homens de Deus, homens humildes, homens simples, muitos dos quais, à época, eram alfabetizados até pelos missionários. Saíam, de repente, do anonimato de um bairro simples, de uma família pobre, do limitado círculo de relacionamentos, e, de repente, o indivíduo se vê incluído numa família maior, onde as pessoas dão para ele um microfone, param para ouvi-lo, seja orando ou lendo a palavra. Parece que a gente sai rápido da manjedoura para o templo. O templo e suas estruturas de poder, seus símbolos, que sem dolo, não é intencional, mas eles insistem em nos dar a primazia, seja pelo ofício, seja pelo diferencial acadêmico, ou pelo natural monopólio do microfone e da oração. De novo, fala diretor, fala presidente, fala pastor, fala reverendo. Além do que nutrimos no interior ávido, lá dentro, nós lutamos pelo reconhecimento. Somos tentados pelo mito construído pelas pessoas ao nosso redor, de que nós somos os únicos capazes de fazer, os únicos capazes de dominar, controlar, ensinar. Esses dias nós temos invertido algumas coisas na IBC que parece loucura, mas eu acho que a palavra ensino traz consigo, ela é um ícone maldito de poder. E talvez seja por isso que Jesus lá em Mateus 11 diz, aprendam de mim.
e a gente começou a quase que exorcizar a palavra ensino para trazer a palavra aprendizado, cuja responsabilidade é de cada indivíduo e não do detentor do poder, do título, da informação. É a democratização do saber, que já não está mais nas mãos de um indivíduo, em pé, com a Bíblia na mão, com diplomas e títulos nas costas. Isso é uma forma de domínio, é uma forma de poder. Só um exemplo das lutas que nós temos lá nas bandas do Nordeste. Crescemos como diótrefes, enquanto o rebanho vai diminuindo. Não só no tamanho, mas na sua importância. Porque nós não acreditamos tanto que pessoas mais simples, menos preparadas, sejam capazes de fazer tanto quanto fazemos, ou melhor do que podemos fazer. Por isso a gente anuncia: vinde a mim, venham. O dia da reunião é o momento, e eu vou estar lá. Tem meu nome, tem meu título, tem meu retrato, como diz o cearense. Parece que essas coisas vão nos levando a um engodo tal que textos como Atos 2, baseado em Joel, capítulo 2, se tornam só um assentimento mental. É legal. Parece mais uma abstração mental ou um episódio temporário relegado aos primórdios da igreja. Ele disse isso aí, e foi legal naquela época, mas hoje não é bem assim. Crianças profetizando? Como assim? Crianças ensinando, exortando, consolando, conforme a definição paulina de profecia, uma das. Jovens envisionados com o reino? Como? Velhos sonhando com a redenção dos outros? Só a Ana, não tinha o que fazer. Viúva, 84 anos, profetiza, ia fazer mais o quê? Só ela. Porque hoje, velho, aposentado, não tem projeto. Muitos estão dando tiro na cabeça, porque pararam de se sentir úteis pelo trabalho que executavam até pouco tempo, até serem mandados embora, e a vida vai embora. Mas o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Ele disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A unção não é dos membros do sindicato pastoral. A unção não é exclusiva. Nós até usamos isso como arma para nossa proteção. São os nossos guardas, os cães de guarda. Não toqueis nos meus ungidos. E João diz: todos têm a unção. Mas a gente pode afirmar isso como um axioma teológico, mas a gente não pratica isso de verdade, porque a postura não condiz com a crença, porque é preciso arriscar, acreditar, que indivíduos, como a gente tem em Fortaleza hoje, pela graça de Jesus, entrado de presídio em presídio, de presídio em presídio, como uma política pública, não para levar um folhetinho, mas para conviver com aqueles indivíduos lá dentro. E a gente vê como o Espírito de Deus pega um indivíduo e usa de uma forma tão poderosa. Como catadores de lixo profetizam, falam das coisas profundas de Deus. É possível. Comigo Deus não teve que fazer tanto esforço. E é por isso que à medida que você caminha e se enche da informação e do poder eclesiástico, você acha que é mais difícil Deus usar os normais.
Nesse universo eclesiástico, vai ficando cada vez mais difícil admitir que outros, além daqueles que recebem os holofotes, os elogios, o microfone, a eloquência e os títulos, possam ser instrumentos do milagre, da cura, da restauração, do consolo, da salvação para o rebanho de Jesus. Uma vez, alguém fez um comentário lá, né? Esse pastor aí fala bem, mas para ele ficar bom, ele teria que fazer aqui uns cultos de libertação. Cara, quando é que não tem libertação? Quando Jesus não está sendo invocado, mas em todo e qualquer culto onde a palavra de Deus é pregada, em toda e qualquer reunião, onde dois se reúnem debaixo do cajueiro, há libertação. Mas os demônios não entram aqui, amigo. Mas e os enfermos? Os enfermos são curados e você nem sabe. Mas que tal convocarmos um culto desse aí? Aí, como tinham algumas vozes se levantando, eu topei um dia, quarta-feira que vem, num determinado local, naquela determinada hora, tragam os enfermos. Finalmente, esse pastor renovou. E aí nós estávamos num dito local lá, e eu chamei à frente todos os enfermos. Quem tiver problema aí, pode vir. Daria até para profetizar, né? Quem está com problema de coluna. Todo mundo veio. Estavam lá na frente, e agora era um momento. Minha esposa estava com alguns nódulos no útero. Ela também veio. E aí, quando as pessoas estavam aqui à frente, eu estava ali em cima, eu peguei o microfone, parecido com esse, e fui saindo. Aí tinha uns irmãos sentados, eu disse: você tem o Espírito Santo, não tem? Tenho. Você é um sacerdote do Senhor, não é não? É. Vai lá orar para aquele povo. Tchau. Vai você também. Vai você também. Vai você também. E aí a oração aconteceu. Minha esposa foi curada naquele dia. Mas não porque o bispo orou. E eu tenho um problema, porque meu nome é Armando Bispo. Não ajuda. Já tentei mudar isso, mas não dá certo. Entende? E outra coisa, né? Se você capta a mensagem, amado, não basta entender o conceito, você precisa fazer coisas concretas, que deem visibilidade ao que é correto, ao que é justo diante de Deus. E nossas estruturas, elas jogam contra, elas chutam contra. Como sobreviver no presente século se o poder está nos corrompendo? A sociedade execra e expõe a igreja liderada pelos semideuses, comerciantes da fé, que lutam para se manterem no topo, enquanto são criticados pelos semideuses que estão no pó, ou vivem do pó, falidos, machucados pela queda da torre que construíram. Por que não nos satisfazemos com o fato de sermos unicamente ramos? A almejada e acalentada glória da liderança precisa ser vista na perspectiva do eterno. Somos meros reflexos da única glória digna de ser anunciada e demonstrada ao corpo de Cristo e ao mundo, Jesus. Por isso, amado, esse cara aqui é o cara, simplesmente João. Sem muita elaboração, vamos olhar para o personagem, vamos nos ver nele, ou pelo menos aprender com ele o que significa ser reflexo de uma glória que não é nossa. E o Jay já fez o serviço. Ter a honra de dar honra, ter a glória de dar glória e ter a grandeza de ser pequeno.
Eu queria definir glória, mas por enquanto basta olhar para o palito histórico chamado João. Exemplo de quem foi coerente com o chamado para ser simplesmente João. Seu mundo, vocês conhecem. Filho de família sacerdotal, Isabel, sua mãe, era descendente de Arão, e o seu pai também, da linhagem de Abias, está lá em Lucas 1:5. Uma das divisões que cuidou do templo em Jerusalém, segundo 1 Crônicas 24:10. Pais idosos, mãe estéril, Lucas 1:6. Eles moravam nas montanhas da Judéia, Lucas 1:65. Olha, João nasceu num berço propício à sucessão sacerdotal, revestido da glória do papel do intercessor, herdeiro dos mantos, das mitras, que o faria uma pessoa importante na hierarquia social. Sortudo. Nasceu 6 meses antes de Jesus. Seu ministério também começou aos 30 anos, Lucas 3:23, e morreu 6 meses antes de Jesus. João cresceu no deserto. Talvez tenha sofrido influência das comunidades de Qumran, é possível, mas permaneceu por lá. Talvez órfão de pai e mãe, até o dia da manifestação de Israel, Lucas 1:80. João parece ter tido uma infância impactada pela perda dos pais idosos, sendo filho temporão. Sua infância, adolescência, juventude sofreram forte influência das comunidades que já não se alinhavam com o poder religioso ou político. Era assim o grupo de Qumran. A vida lá era muito simples, enquanto esperavam a manifestação do mestre da justiça. Qual era o roteiro de João? Ele transitou entre o deserto, as regiões férteis do Jordão, até a Galiléia, ou Pérea, lá onde Herodes reinava. Não vemos João nas grandes cidades, como Jerusalém e outras. João era pacato, era homem da região desértica. Aliás, ele fugia das escolas rabínicas de Jerusalém para conviver com pessoas da região desprezada pelos puros e legítimos judeus, tipo o Nordeste. Seu ministério. Embora fosse no deserto, João era procurado por muitos. Mateus 3:5-6 diz que saíam a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele, batizados no Jordão. Admira-se o acesso que ele tinha, tanto ao poder, sem pertencer ao poder, como no caso de Herodes, que parecia conhecê-lo muito bem. É impressionante onde Deus lhe leva. Quando você se esconde, quando você vai abaixo do radar, vocês não têm ideia do que Deus faz. É demais. Eu nunca vi um deputado na minha vida em São Paulo. Eu não sabia nem onde era a Assembleia Legislativa de São Paulo, até o tempo em que eu saí de lá, fui para fora do país, e chegando em Fortaleza, uma igreja pequena com 18 pessoas, escondida num cantinho. E hoje a gente vê o poder político dizendo: nós não vamos conseguir resolver isso se aquele povo não se envolver nesse projeto. Sem levar nada, muito pelo contrário, pagando para ajudar, investindo para ajudar. É impressionante, eles sabem quem são os homens de Deus daquela cidade. Embora no deserto, João era procurado por muitos, como eu disse. E o cenário político, Lucas 3:1, a gente sabe, né? Ali veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O destaque fica por conta do lugar que João ocupou no palco, no cenário social da época. Enquanto a corte e o clero prevaleciam e tinham o seu destaque religioso e político, João é visitado por Deus, diz o texto, no deserto. Pensa nisso aí. No lugar mais distante, no lugar do sufoco, no deserto, quebrado, ruim, quente, desprezado. Deus vai lá, como foi atrás de Agar. Deus também está lá, gente, debaixo do radar, entendeu?
Ele está lá. Ele está lá. Deus pode fazer o mesmo com você. Ou você tem que usar uma vestimenta real, ou uma estola sacerdotal. E a dieta e o vestuário de João? Ele usava, todo mundo sabe, né? Veste de pelo de camelo, cinto de couro, a alimentação era gafanhoto, mel silvestre. Já tentei comer um gafanhotozinho, é bom, tem um gosto bom, nem todo mundo gosta. Vestuário era rústico, simples, comida do deserto. Sua vida era simples e retratada como alguém que não veio comendo e bebendo. Jesus disse, sim, saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Mateus 11, 8. Ora, os que vestem trajes ricos estão nas casas dos reis. É a grife do momento. João fez opção pela simplicidade. Viveu e se adaptou aos recursos disponíveis. Homem simples, cujos trajes e dieta não o qualificariam para posições de destaque no cenário eclesiástico. Seu status. Esse aqui é legal. Indagado pela comitiva religiosa, ele negou que fosse o Messias, negou que fosse Elias, negou que era profeta e apresentou-se simplesmente como: qual é seu nome? Quem é você? Eu sou a voz. Voz? Voz que fala onde? No deserto. Para João, sua vez era ser voz. Só isso. Onde? No rádio em Jerusalém? Na TV? Eu admiro demais os homens e as mulheres de Deus que usam os canais, a mídia, para propagar a mensagem do Senhor Jesus. Admiro demais. Mas na minha vida, desde o início do ministério, eu sabia que toda a disponibilidade midiática de Fortaleza iria me fazer mal. Eu sou fraco. Não resistiria e não aguentaria ser pastor de câmeras. Isso não é censura quem faz. É confissão da minha fraqueza e daquilo que eu seria capaz de fazer com pessoas me conhecendo em todo canto e dizendo em todo canto. Aliás, eu estou falando uma besteira no sentido de achar que eu teria sucesso em alguma coisa parecida. Mas as pessoas dizem que daria certo. Como um grande pastor, amigo meu, um líder nacional, que todos vocês conhecem, me disse uma vez: rapaz, você tem que sair daqui de Fortaleza e ir para São Paulo. Lá será o grande hub, como dizem os americanos, o grande centro, onde você irradiará uma denominação. Opa! São Paulo, cara? Lá é minha terra. Eu disse: para trás de mim, Satanás. Não por ele, talvez da parte dele fosse uma visão, mas aquilo foi falado para mim como um recado do inimigo de Deus tentando me tirar daquele lugar, com 18, 20 pessoas na membresia daquela igreja, num lugarzinho desconhecido, num cantinho de Fortaleza. Eu disse: Senhor, se um dia eu tiver que ir para o Rio de Janeiro, pregar numa igreja bonita, cheia de grama ao redor, um gringo falando aqui na frente, e os caras sentados, vai ter que acontecer a partir de Fortaleza, daquele cantinho e daquele lugar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, só o Senhor. Para aí. João tinha essas noias aí, tá certo? Ele fez opção por isso. Para João, sua vez era ser voz. Não no rádio em Jerusalém, não na TV de Betânia, não sob os holofotes concorridos do templo, não. João recusou a condecoração humana. Ponto. João tem uma linguagem que é rara na boca da liderança hoje. Presta atenção nisso, mano. Presta atenção nisso. João parecia não saber muito quem ele era, mas ele sabia muito bem quem ele não era. Está ligado, rasta? Meu. Você sabe quem você não é?
É importante. Cara, eu não sou. O que ele dizia ser não parecia importante nem tampouco efetivo. Ele diz: eu não sou, eu não sou, eu não sei. O que ele dizia ser não parecia importante, porque era só voz no deserto. Um abridor de trilhas, preparador de caminho, um solitário microfone ambulante. Qual foi o seu fim? E essa receita não é legal, porque quando você fala o que aconteceu depois, a gente diz: cara, não é isso que eu quero. Preso por denunciar o pecado de Herodes e de Herodias, sua cunhada, que se tornou esposa depois que Herodes divorciou-se da primeira mulher, Lucas 3, 19 e 20. Segundo o historiador Joséfo, João foi preso no Forte Macário, cerca de 15 quilômetros a oeste do Mar Morto. Foi decapitado por falar a verdade e suscitar a ira dos poderosos. A pergunta é: qual discurso agradaria o rei? Qual discurso agradaria o sacerdote? Qual discurso agradaria o político? Qual discurso agradaria o líder máximo da denominação? Ou aqueles que têm poder para missar na escala dos favorecidos? João não fazia conta do agrado humano. Ele corajosamente denunciava o pecado, embora fosse amigo do pecador, e isto lhe custou a vida, mas ele foi voz no deserto e no palácio. Seu referendo, o que é que Jesus disse dele? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus, quando soube da sua morte, disse: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João 5,35. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. João 1, 8 e 9. João foi uma lâmpada sem luz própria, um reflexo. Jesus denunciava o quanto as pessoas são capazes de focar em nós e usar a nossa vida e ministério como se fôssemos a verdadeira luz. E ele diz: vocês estavam achando que ele era a luz. Os judeus se alegravam com aquela luz, talvez na presença, ou na esperança, de que ele mesmo, aquele indivíduo rústico e direto, poderia libertar a nação de Israel. Porém, como borboletas e insetos atraídos pela luz, os judeus não puderam suportar o calor ardente da mensagem de arrependimento, da vida ética pregada por João. Por isso eles só aguentaram por um tempo. A temporária e finita glória da liderança provoca nas pessoas e em nós uma desesperada busca por significado. Mas se continuarmos a refletir o fogo da verdade divina, iremos depurar alguns, pode acreditar, mas também vamos queimar e afastar outros. Onde é que você se encaixa aí nesse perfil, meu irmão? Como diz o cearense, meu irmão. Quem você ainda gostaria de ser à luz disso? O que você mais espera das pessoas e de Deus para ser simplesmente você, hein? Eu estou lendo um livro esses dias e eu achei legal essa coisa de dizer assim: o importante não é que você conheça Deus, o importante é que você saiba que Deus conhece você. É mesmo, porque Ele sabe quem eu sou, e Ele sabe quem você é, e queira ser simplesmente você, e não aquilo que te fizeram ser. Simplesmente João, certo? Simplesmente Maria. Então, aonde é que você se encaixa? Aí eu queria fechar aqui com alguns princípios-chave do simplesmente João. Fechando. Primeiro princípio: eu não sou o que dizem que eu sou. Nem Messias, nem profeta, tampouco Elias. Quais são as implicações disso?
João era consciente de quem ele não era. Combinado? Pensou nisso? Segundo princípio, que o Jay já trouxe aqui de forma tão bonita e eficiente. Importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Implicações? Decidido a diminuir para que os outros cresçam e que a glória seja dada a Cristo e não a nós. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa prática e importante aqui. Anos atrás, pelos contatos que eu tive com uma igreja americana, o povo dizia que eu encarnava a tal da rede ministerial. A rede ministerial é uma ferramenta, mas o princípio e o valor por trás da rede ministerial prevalece no meu coração até hoje, porque é bíblico. E a rede ministerial ensina que todos nós somos ministros. Vá numa igreja batista normal, tradicional, e pergunta, quantos são ministros aqui? Tem um ministro de louvor, tem um ministro de educação cristã, tem um ministro não sei o quê. Esses títulos fazem com que meia dúzia na igreja sejam ministros e o resto, o quê? Sei lá. Só que o que a Bíblia diz é que todos nós somos ministros. Todos. Todo o povo é ministro. Você é sacerdotisa e ele é sacerdote. Você é sacerdotisa. Você também é. Ministra. Exercendo papel diaconal. Com a incumbência de pastorear. Incumbência de ensinar. Expurgando aquelas coisas que eu estava dizendo aí no início, Então, quando a gente diz assim, importa que Jesus cresça e eu diminua, isso é fácil. Porque se você não diminuir, ele te diminui, cara. É legal, mas presta atenção. A forma visível, clara e concreta de se dizer isso importa que Jesus, o cabeça da igreja, cresça e eu diminua. Mas importa que a igreja cresça e eu diminua. Importa que os membros da igreja cresçam e que eu diminua. Então, nosso papel como liderança, cara, é fazer de cada membro da comunidade Jesus que vai crescer, está entendendo? Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz uns negócios que a gente só entende quando coloca realmente na prática da coisa. Cristo em vós, é bonito isso aí, mas quer dizer o quê? Que a esperança da glória é ver cada crente em Cristo Jesus, cada ovelhinha moldada no caráter de Cristo, empoderada pelo caráter de... Empoderada é uma palavra nova aí. Empoderada pelo caráter de Cristo, vivendo a plenitude do Espírito, entendendo que ele não precisa entrar num templo e nem vir para um culto para entender que Deus está e que Deus vai agir naquela hora. Porque esse camarada está vivendo nos buracos da sociedade e leva Jesus com ele, leva o Espírito com ele. E ele precisa ter consciência disso. E para isso você, pastor, tem que se enterrar debaixo de uma mesa ou de uma cadeira. Baixa aí, meu. Diga para o povo que o que você faz domingo não é tão importante quanto aquilo que eles fazem em casa, na rua. E quando você começa a fazer isso, meu irmão, sai de baixo. Aliás, fica embaixo, que o negócio pega. Foi assim lá em Atos. Foi assim lá. Importa que ele cresça e diminua. Terceiro, meu ministério tem começo, meio e fim. Certo? Implicações, meus discípulos são teus discípulos, Senhor. Jay falou com propriedade. Nada de inveja, cara. Esse negócio de meu discípulo, meu não sei o quê, é meu coisa nenhuma. Meu discípulo. São teus discípulos, Senhor. Teus. São teus, Senhor. Toma-os, leva-os, batiza-os, depure-os, Senhor. Essa é a implicação. O quarto, vim para que Jesus fosse manifesto. João 1,31. Quais são as implicações? Clara definição do meu papel. Sou canal, sou reflexo, sou espelho. Não precisamos de mais luz,
mas de maior nitidez e pureza naquilo que nós somos, espelhos da luz que já está, amigo. Não peça mais luz, não. Tem gente que pede mais do Espírito Santo. Para botar onde? Ele está em você ou não está? Você está pedindo mais luz? Cara, você quer mais luz do que Jesus? Não dá, amigo. O problema é o espelho, é o reflexo da luz. Já viu esses os faróis de carro, né? Quando o bicho fica... Ele entra água, entra sujeira, né? Rapaz, não dá. A lâmpada é a mesma, mas o resultado é péssimo. Mas quando está bonitinho, brilhando, ajeitadinho, limpa, amigo. Quanto mais você limpa, mais você reflete. Glória a Deus. Eu vim para que Jesus se manifestasse entre os homens, ao meu redor, e por isso eu preciso limpar. Quinto, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Sandálias comuns, exemplar encontrado na comunidade Corã. Toda casa oferece um jovem ou um serviçal para retirar as sandálias, sacudi-las da poeira e lavar os pés do hóspede. Quais são as implicações? Mesmo chamado para ser o precursor dele, mesmo fazendo a obra com sucesso, mesmo atraindo multidões, João deixou claro seu eterno status: sou servo, indigno servo, simplesmente servo. Houve outra coisa aí, amado. Houve outra coisa aí. Ouve isso aqui. Nós temos hoje um grupo razoável de pessoas congregadas, espalhadas em grupos na cidade inteira, invadindo espaços. Gente se convertendo, gente entregando a vida a Jesus, batismos, tremendo. Eu olho para aquilo tudo e penso assim: resultado não é sinal de bênção de Deus. Não é. Resultado não é necessariamente sinal de bênção de Deus. Porque eu preciso andar na presença dEle, continuar sendo servo, mesmo quando não tem resultados. A minha, a tua, a dele, a nossa glória, define na origem e propósito quem somos diante de Deus e da comunidade. Liderança, além da rotina, dos processos, dos números, das realizações, consiste em caminhar sobre princípios e valores que determinam não só o que fazemos, mas principalmente por que fazemos e o que fazemos. Aliás, por que somos quem somos. Honra, prestígio, poder, influência, capacitação, carisma e visibilidade qualificam e destinam a glória que recebemos dos homens ou de Deus. E aqui eu termino com uma oração. Senhor, nesse ajuntamento solene diante do Espírito Santo de Deus, estamos olhando agora por debaixo do véu, no reflexo do espelho, no fundo da minha alma, Senhor, na busca da essência do que nós queremos fazer com a glória que buscamos ou que recebemos dos homens ou de Deus. Oração, reflexão, introspecção, restauração, iluminação espiritual. Essas coisas nos guiarão à palavra de Deus e aos meandros do nosso ministério, como família, coração, para que o Espírito de Deus nos faça aptos para darmos a Ele glória e sermos, para o louvor da sua glória, simplesmente João. Obrigado, Jesus.